combate ao coronavírus Covid-19. Muito bem, nós tratávamos aqui no começo do programa da crise do coronavírus, das medidas aí de combate à pandemia, e agora trazemos aqui a palavra de mais um especialista que tem sido voz dissonante nesse debate, que tem apontado problemas aí no uso do confinamento social como principal forma de combate à Covid-19. É o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Ele é médico, infectologista e ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, e conversa a partir de agora com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Dr. Ricardo, como vai? Boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite fria de Porto Alegre. Pois é, doutor, e o senhor tem feito muitos vídeos aí nas redes sociais, tem virado um sucesso aí justamente pelas críticas que o senhor faz à quarentena, ao confinamento social como forma de se combater a pandemia. Por que o senhor acha que não é o melhor caminho, doutor? Bem, eu acho que não é o único caminho. Algum grau de restrição social tem que existir. Não é o momento de fazer raves, de abrir cinemas. A questão toda é que esse vírus aqui, ele foi modelado como se fosse o vírus da gripe. Todo mundo seguiu o modelo do Neil Ferguson, não baseado em evidências, que foi totalmente importado de uma hipotética pandemia de H5N1, com a métrica equivocada. Isso é má epidemiologia. Na epidemiologia, você vai a campo, determina as métricas e depois faz o cálculo. Aqui se fez o cálculo para toda uma pandemia, mesmo sabendo que modelos matemáticos perdem a calibragem em 2 semanas, e as pessoas entraram em pânico com os resultados. Então, foi uma reação exagerada a um modelo infeliz. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Eu queria perguntar como é que está a situação em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul também, neste momento, doutor. Bem, nós temos em torno de 89% hoje, na minha última atualização, dos leitos de UTI lotados, o que não é incomum para essa época do ano, a metade deles por Covid. Então, a gente não entrou em colapso. O colapso é a situação a ser evitada quando todos os leitos estão ocupados e as pessoas morrem porque estão sendo entubadas no Uber. Então, isso ocorreu no norte do país. E a melhor forma de evitar isso é com uma estratégia inteligente, baseada na real disseminação do coronavírus, que é em clusters, em conjunto de casos, e não de forma horizontal por igual na comunidade. Isso aqui não é influenza, onde eu, o Augusto, o Fiuza transmitimos para todo mundo se a gente estiver infectado. Aqui, se nós 3 estiverem infectados, um de nós só vai transmitir. Então, a gente tem que encontrar esse super disseminador e encontrar seus contatantes e testar os contatantes, e deixar em quarentena quem realmente está doente. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Professor Zimmermann, nós seguimos aí como leigos tentando entender o alcance dos casos graves e principalmente dos óbitos, né, em relação às faixas da população. E a divulgação dessa estatística, ela continua não trazendo a discriminação entre pacientes, pelo menos para o público leigo, entre pacientes que morreram por causa do vírus ou pacientes já condenados que morreram com o vírus. O que o senhor acha dessa forma de divulgação que nós estamos assistindo até agora? Essa é uma questão muito importante. Como o vírus tem impacto principalmente em pessoas com comorbidades e pessoas de mais idade, às vezes é difícil de saber a real fração atribuível ao vírus no óbito desse caso. Isso não foi somente aqui. Na Itália, por exemplo, numa revisão de mais de 300 certificados de óbito, foi possível reclassificar a causa, que originalmente tinha sido colocada como Covid, como sendo outra. Um outro estudo italiano mostrou uma média de 3 comorbidades diferentes que poderiam ter sido responsáveis pelo óbito do paciente. Então é muito difícil atribuir óbito. Por isso que a gente tem que olhar o número de óbitos que teve naquele momento e comparar com o número de óbitos que teve na mesma localidade no ano passado. Por exemplo, na Suécia, não houve mortalidade em excesso nesse ano. Ao contrário, um país desenvolvido que a cada ano tem uma redução da mortalidade de sua população. 3/4 das pessoas que morreram na Suécia
estavam verdadeiramente em lockdown, eram asilos onde esses idosos ficavam sem poder sair. Acontece que os asilos na Suécia são bem maiores do que os asilos na Noruega, então morreu mais gente. Aí se pega todo o modelo como fracasso em virtude disso. Mas não é. O fracasso é fazer uma medida comunitária por igual para um vírus de dispersão em clusters. Um vírus cujo coeficiente de dispersão é extremamente heterogêneo. É a medida errada para o vírus errado. Ô doutor, e o senhor falava que a quarentena foi apenas para que se ganhasse tempo e se construísse uma rede hospitalar adequada para receber os pacientes. Queria saber do senhor se existe algum tempo estimado que seria o suficiente para isso, para essa ampliação da oferta de leitos e até um tempo de circulação do vírus. Se dá para dizer se existe uma quantidade de semanas ou de dias em que a infecção é mais alta e depois, naturalmente, haja uma queda. Existem números disso, doutor? Aí é que está. Em geral, os vírus se disseminam até que se atinja aquele fenômeno de rebanho, que as pessoas têm medo de ouvir, porque elas acham que o fenômeno de rebanho para o vírus é 60% da população atingida. Não é. Isso foi importado do modelo de vacinação. Se a gente faz uma campanha de vacinação, a chance de eu, do Augusto, do Fiuza, irmos nos vacinar é homogênea, é igual. Num vírus que se transmite através de diferentes formas, de acordo com a conectividade social de cada um, a transmissão é heterogênea. Isso reduz o valor do rebanho. Por exemplo, na Suécia, que não fez lockdown, a curva achatou com 7% da população infectada. Na Espanha, ela achatou com 5%. O Brasil é extremamente grande, é um país continental. No Pará, chegaram a 25% antes de achatar a curva em algumas cidadezinhas. Eu espero que quanto mais pobre seja o lugar e mais mistura, mais homogeneidade social, maior seja a disseminação. Já aqui no inverno, no Rio Grande do Sul, a gente tem coronavírus humanos que podem nos dar uma proteção cruzada. Saiu um artigo no The Cell mostrando que até 40% a 60% das pessoas têm células capazes de conferir essa proteção cruzada. Então, alguns estados que têm estações frias podem ter uma heterogeneidade populacional maior, porque nem todo mundo pode ser suscetível e porque as interconectividades são diferentes. Então, não sei qual é o percentual. O problema é que no Rio Grande do Sul a gente fechou cedo demais e estamos entrando no inverno com só 0,45% da população imunizada. Estamos ouvindo aqui o médico infectologista Ricardo Zimmermann. Quem faz a próxima pergunta é Augusto Nunes. Augusto. Ricardo, aqui em São Paulo, nós estávamos tratando desse assunto há alguns minutos. Está andando muito bem a abertura econômica. Faz 3 semanas que está em queda o número de óbitos, que não há problema nenhum com leitos de UTI, e também estão caindo, muito mais na capital, mas também no interior, estão caindo os números de casos confirmados. Então, tudo mostra um quadro favorável, que a abertura continue. No Rio Grande do Sul, estão fazendo isso ou a abertura se dá em outro ritmo bem mais lento? O Rio Grande do Sul não seguiu nenhum modelo que previa restrição escrito. Por exemplo, o Rio Grande do Sul seguiu um modelo de bandeiras, que seria uma restrição maior quando aumenta o número de casos, uma restrição menor quando o número de casos cai. Mas o modelo original, que se baseou nisso, que é o modelo de Harvard, um modelo determinístico, mandava começar a fechar quando a prevalência ultrapassasse 37 casos por 10 mil. Augusto, o Rio Grande do Sul fechou no verão quando a prevalência era 5 por 10 mil. Então, as UTIs estavam só 60%, 70% cheias na ocasião. Ah, que bom que tinha bastante vaga. Não é que bom. Porque se podia ter encurtado a pandemia, se podia ter dado um fôlego para a economia e se pensar em restringir, se fosse o caso, agora. Mas já foram mais de 20 bi perdidos no Rio Grande do Sul, e não geração de imposto, e não produção, etc. As pessoas têm que se lembrar que economia não é inimiga da saúde, ao contrário, andam juntas. Na Suécia, que é um dos poucos países com previsão de aumento de PIB, justamente porque não fechou tudo, eles puderam triplicar o número de leitos de UTI porque eles tinham dinheiro, porque não quebraram a economia.
aquela linha de capacidade de atendimento, que as pessoas querem achatar a curva para a curva ficar embaixo da linha, ela não se mantém às custas de nada. Ela se mantém às custas da economia. Se a gente quebra a economia, a linha cai também. Capacidade de atendimento não se mantém se o país quebra. Aliás, uma série de hospitais filantrópicos e privados já estão sofrendo as consequências disso e demitindo gente. E agora a pergunta é de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Professor, sobre a origem do vírus, né? Tem várias divergências, é claro que nada pode ser conclusivo nesse momento, não sei se um dia será, mas na sua opinião, manipulação em laboratório ou origem no ambiente natural, como é que o senhor vê essa questão? Bem, Fiuza, essa questão é extremamente interessante, porque se a gente for ver, 2002, 2003, SARS, um coronavírus sazonal, zoonótico. 2012, MERS, na Arábia Saudita e na Coreia do Sul, um coronavírus zoonótico. E agora o SARS-CoV-2, um coronavírus, sem dúvida nenhuma, zoonótico. Agora, de onde ele veio? Existem mais de 500 coronavírus no morcego, que parece ser o reservatório natural. Algumas sequências-chave dele, como a sequência que está na ponta da chave que ele usa para abrir a fechadura da célula, é igual a um vírus de pangolim, que é um animal muito simpático que tem lá, que os chineses importam para usar na medicina tradicional, e que inclusive está em extinção em virtude disso. Mas tem uma teoria que diz que esse vírus seria fruto de, atenção agora, 9 recombinações diferentes entre 6 coronavírus. Então, se ele é uma recombinação diferente de 6 coronavírus, 9 recombinações diferentes, isso dá margem para uma série de especulações. É claro que isso pode ter ocorrido na natureza, mas ele é um vírus bastante otimizado para infectar o ser humano. Ele tem uma chave que se liga muito bem na nossa fechadura. Depois que essa chave abre a fechadura, a chave tem que ser tirada, arrancada do resto do vírus. Ele tem um sítio particularmente simples de cortar para arrancar a chave, para ele verdadeiramente infectar. Então, ele é muito otimizado para o ser humano. Mas isso pode ter ocorrido de forma natural. A gente talvez nunca saiba. Ou pode ter sido outra coisa. Não seria a primeira vez que um vírus escapa de algum experimento para causar surto. Por exemplo, na gripe russa de 77, a provável causa foi um experimento vacinal mal sucedido. Eu não sou muito adepto de terapias conspiratórias, pode muito bem ter ocorrido, principalmente a recombinação, no intestino de algum animal, porque o intestino se infecta muito por coronavírus, mas inflama muito, os pacientes têm pouca diarreia. Então, essa pouca inflamação dá tempo do vírus evoluir. Talvez tenha ocorrido no intestino de algum animal que se infectou por diversos coronavírus, permitindo essa formação dessa quimera, desse recombinante. Muito bem, quero agradecer muito aqui pela presença em Os Pingos